E aí, professor Francisco, esse aqui é o trabalho sobre o nazismo do Luiz Henrique, Tiago, Pedro e Carlos. A gente vai falar sobre o nazismo. Como o nazismo surgiu? O nazismo foi uma ideologia política surgida na Alemanha durante 1933 a 1945, liderado por Adolf Hitler. Ela se caracterizava por um nacionalismo extremo, antissemitismo e teorias de superioridade racial. Promovia a perseguição e o extermínio de grupos considerados inferiores, resultando no Holocausto. Mas como o nazismo não foi só isso, eu e meu grupo vamos contar um pouco mais sobre ele para você. Dando continuidade ao trabalho, vou falar sobre os pontos positivos do nazismo. Zoeira, professor, calma. Vou só falar sobre um dos movimentos mais impactantes da história, o surgimento do nazismo. Para entender como tudo começou, precisamos compreender o contexto histórico da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, onde, após a derrota, o país enfrentava uma crise econômica e política, o que criou condições favoráveis para o surgimento de movimentos extremistas como o nazismo. Durante esse período, a Alemanha estava em ruínas. O Tratado de Versalhes impôs pesadas reparações de guerra, o que afundaram ainda mais a economia alemã. O desemprego era alto, a inflação descontrolada e a população estava desiludida e desesperada por mudanças. Nesse cenário do caos, surgiram líderes que prometiam soluções rápidas para os problemas do país. Adolf Hitler, um líder do partido nazista e um ex-soldado austríaco que conquistou o apoio popular e, explorando o descontentamento populacional, fez promessas de restaurar a grandeza da Alemanha. E culminando em sua posição como chanceler em 1933, Hitler utilizou táticas astutas para fortalecer sua posição, eliminando rivais e consolidando o poder em suas mãos. Ele aproveitou da frustração generalizada e direcionou a raiva do povo contra bodes expiatórios como minorias estéticas, políticos e grupos considerados responsáveis pela decadência alemã. Sua retórica e manipulação conquistou um regime autoritário. É importante entendermos como o Partido Nazista disseminou sua ideologia. Através de uma intensa propaganda, eles manipularam as massas, utilizando slogans, cartazes e discursos transmitidos pelo rádio. Essa propaganda distorceu a realidade, fomentando o ódio e a xenofobia. Goebbels, ministro da propaganda de Hitler, desempenhou um papel fundamental na criação e disseminação da propaganda nazista. Eles controlam a imprensa, os meios de comunicação e até mesmo a educação moldada. Após Hitler assumir o poder, o Partido Nazista suprimiu a oposição política, controlou instituições governamentais e estabeleceu uma polícia secreta para reprimir qualquer forma de dissidência. Além disso, ocorreu a perseguição aos judeus e outros grupos, resultando no Holocausto, um genocídio que ceifou milhões de vidas. Os judeus foram vistos como um inimigo a ser eliminado e foram submetidos a uma série de leis discriminatórias, violência e, finalmente, a implementação de campos de concentração e extermínio. O Holocausto é um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade e nos lembra das terríveis consequências do ódio e da intolerância. E nesse pequeno trabalho, podemos explorar o contexto histórico que favoreceu o surgimento do nazismo, a ascensão de Hitler ao poder, as estratégias de propaganda utilizadas e as consequências devastadoras do regime nazista. É importante estudarmos e entendermos a história para evitar que atrocidades semelhantes ocorram novamente.